Geraldo. Estamos de volta aqui no Sport Center. Como eu disse, estarei muito bem acompanhado para a gente analisar bastante desse choque rei do Campeonato Paulista de 2023. Palmeiras 0, São Paulo 0. Tudo bem, Praz? Boa noite. Já é boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Silas. Um jogo, assim, bom, mas sempre, quando a gente fala de um clássico desse tamanho, faltou o gol, né? Faltou. Mas foi um jogo assim, interessante. Não foi o jogo dos melhores, mas foi um jogo interessante. E aí, Silas, boa noite para você. Fala, Felipe, boa noite, Praz, né? Boa noite para o fã do esporte também. Eu vejo um jogo, né, para o São Paulo apresentar suas peças, né, principalmente, assim, o Wellington Rato está parecendo que vai ficar dono da posição, o Pedrinho nem tanto, né, o Mendes também jogando, lá atrás o Ferrarese, agora com essa possível lesão aí, vamos ver como que vai ficar. Do lado direito, o Orejuela voltou e o Palmeiras, como que vai se apresentar com essa mudança lá na frente, né? O Rony passando para a posição de Atlético Paranaense, com o Hendrick lá dentro, e as ausências, né, do Scarpa e do Danilo, como que o Abel vai solucionar essa questão aí, né? Está testando bastante gente, mas pelo que a gente está vendo, ainda é começo, né, Felipe? Mas ainda não engrenou novamente, né? Temos também nesse Sport Center o Zinho. Zinho, concorda com a dupla que está aqui no presencial, enquanto você está no home office? Tudo bem? Um abraço para você, Zinho. Boa noite. Boa noite, Felipe. Como não concordar com essa dupla, né? Eu sou fã desses dois e respeito o máximo, né? O Praz e o Silas. Um beijo para eles também. Um abraço ao fã de esporte. Eu gostei também, acho que é um jogo de muita intensidade, assim, de entrega dos jogadores. Acho que assim, poderia falar mais nesse sentido, porque tecnicamente, não sei se lá do São Paulo ainda um time em formação, né? A gente vê peças se encaixando no sistema do Rogério Ceni. No lado do Palmeiras, pode ser um início de temporada, apesar que fisicamente eu gostei do comportamento de ambas as equipes, né? Essa entrega, né? Essa disputa pela bola, mas muitos erros de passe. Aí num time que é entrosado, a gente acaba cobrando mais do Palmeiras, né? Que jogava em casa com o apoio da sua torcida. Mas acho que o empate foi justo pelo que apresentaram, porque não teve também grandes oportunidades, né, Felipe? Exatamente. Não foi um jogo de grandes oportunidades, como eu concordo muito com o Praz nesse sentido. Foi um jogo corrido, agitado, os dois times quiseram jogar. Mas o jogo 3 do ano, em janeiro, esperaram, uau, seria muito otimismo. Mas vamos lá. Sobre esse jogo, Praz, você acha que Palmeiras foi melhor? Acha que foi equilibrado? Acho que é difícil apontar o São Paulo melhor. Acho que a discussão é se o Palmeiras foi melhor ou se foi um jogo, digamos, taco a taco, 50-50. Não, eu acho que, na minha avaliação, o Palmeiras foi melhor dentro do jogo, né? Agora, a gente tem que entender também o momento de cada clube, né? O São Paulo, de novo, mais uma reconstrução, como já teve ano passado, vários jogadores chegando. O Palmeiras, um time muito mais entrosado, né? Já vem de muito tempo com o treinador, com os jogadores, mas perdeu duas peças importantíssimas. Como o Silas falou, está mudando um pouquinho o sistema, porque assim, o Palmeiras passou muito tempo, depois que o Rony se adaptou à nova função, jogando sem... Não é sem centroavante, porque o Rony é centroavante, mas a gente fala sem centroavante, aquele centroavante de área, mais parado, que tem movimentações e dinâmicas diferentes. Agora, o Rony voltou para o lado de campo e o time, começo de temporada, uma nova formação, tem que se adaptar. E vai levar um tempo. Porque a gente falou, terceira rodada é muito cedo para querer imaginar que o Palmeiras ou o São Paulo vão atingir o nível, principalmente o Palmeiras, o nível que já estava, né? Sim. E o Abel ainda tentando procurar soluções e opções para a vaga deixada pelo Danilo. É um jogador com as mesmas características, muito difícil. Então o Abel vai tentar encaixar dentro das características dos três jogadores que ele testou, que é o Jailson, o Gabriel Menino e o Atuesta, os três com características diferentes, qual que melhor se adapta ao time, né? Porque os três são bons jogadores. Aí não é questão de qualidade, é questão de característica e entrega e entrosamento com o time, né? Agora, sábado, a gente já vai ter um teste mais difícil, né? Um teste mais pesado. Mas eu acho que são dois treinadores muito bons. O Rogério recebendo as peças que ele tanto pediu, principalmente essas de velocidade pelo lado de campo, eu acho que ele vai conseguir fazer um trabalho melhor que o ano passado. E o Abel, mais uma vez, se reinventar.
Lembrando que Rogério Ceni é o aniversariante do dia, Silas. Concorda? Digamos, se fosse uma luta de boxe, por pontos levaria o Palmeiras, mas assim, não é que levou o nocaute, nada disso, mas foi um pouco melhor, ou para você foi pau a pau? Não, eu concordo com você, com o Praz também. Um beijo pro Zinho, né? Faz tempo que a gente não tá junto aí. Zinho, um irmão de vida inteira. Eu concordo, Felipe. E também é natural, né? Porque o Palmeiras, se você olhar o Everton, goleiro, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Murilo, Piquerez, até o Zé Rafael, Veiga, Dudu e Rony, você tem aí... Mais de 100 jogos juntos eles. Você tem o time praticamente titular. Você não tem o Danilo, que o Praz falou, quem que vai se encaixar ali para fazer companhia para o Veiga e para o Zé Rafael. E você tem lá na frente essa questão da mudança que eu falei outro dia no programa, que agora eu quero ver o Abel Ferreira, o que ele vai fazer. Porque agora ele vai ter que... a única chance era o menino que eu falo, o Hendrick, fazer gol, ou o Rony jogando pela beirada, fazer gol também, para essa dúvida ir se dissipando aos poucos. E do lado do Flamengo, a exemplo do Palmeiras, o ataque é o mesmo praticamente do ano passado. Então, esse jogo do dia 28, como o Praz falou, que esse desafio é um desafio gigante, vai bater um ataque que é o mesmo contra uma defesa que é a mesma, né? O ataque do Flamengo contra a defesa do Palmeiras. E aí vamos ver o que vai sair daí. Vai ser bom demais esse duelo. A gente já pode até não projetar, mas ir nas questões gerais de Palmeiras e São Paulo, até porque começo de temporada, óbvio que esse clássico tem muito valor, mas é mais importante tentar ali uma leitura de momento, de situações, a reformulação tanto do lado alviverde quanto do lado do tricolor. Zinho, o que você mais gostou no jogo de hoje e o que você não gostou, Zinho? Então, eu gostei, como eu falei lá no início, dessa entrega dos atletas, fisicamente até um comportamento bom, a estrutura tática um pouco parecida das duas equipes, né? Claro que o Veiga é mais meia do que o Luciano jogando pelo São Paulo. Mas aquela coisa de ter dois volantes, um que sai mais, um que fica, né? Os jogadores pelo lado de velocidade, meio que parecido, né? Aí tem o Caleri como uma referência e o garoto, né? O Hendrick ainda é um garoto que está sendo lapidado e moldado. É nítido ver que ele ainda tem algumas... vai ter, é normal, dificuldade. E aí, como o Silas falou, o Abel não é uma coisa ruim do jogo, mas assim, o Abel vai ter que dar uma olhada. Será que vai manter o garoto e o Rony aberto ou não? Vai botar o Rony para centroavante, que foi, para mim, onde o Rony se destacou no Palmeiras. O Rony veio como um jogador de lado, mas ele foi muito cobrado, criticado e demorou para encaixar. Quando ele vai, e aí é muito mérito do Abel, coloca ele como centroavante, como, não a referência, mas esse cara lá, o último dessa linha de ataque com movimentação, o Rony marca o nome dele na história do Palmeiras. Artilharia, títulos, gols decisivos, uma participação incrível. Ele é deslocado pelo lado para dar a chance para o menino, que é válido. Mas eu não sei até quando, né, o Abel vai manter isso. Ele pede muito uma contratação de um jogador de lado, de velocidade. Perdeu alguns, né? Hoje ele tem quem? O Breno Lopes, que entra fazendo essa função. O Tabata faz um pouco o estilo do Scarpa, né? Não é aquele cara da velocidade. Ele joga pelo lado, mas com criatividade. Enfim, olhando por esse lado, eu acho que o Palmeiras, que tem um time entrosado, que tem uma base de muito tempo, eu acho que ele deixou mais a desejar. O São Paulo está formando seu time, está criando, e eu acho que até foi bom o jogo que ele faz. Por mais que o São Paulo teve mais posse de bola no jogo, também foi pouquinho, né? 52-48. Mas o São Paulo, ele teve essa posse mais atrás. Quem tentou ser um pouquinho mais agressivo, objetivo, foi o Palmeiras. Aí eu entendo quando o Praz diz que acha que o Palmeiras foi melhor. Eu acho que o Palmeiras tomou a iniciativa, mas não criou grandes oportunidades. Teve o gol anulado,
a Renata vai falar aí, e esse pênalti também, duvidoso, não, foi pênalti, não foi, a gente vai discutir isso na frente. Mas acho que o São Paulo, no seu encaixe, até que conseguiu encaixar alguns contra-ataques, teve 2 chances claras com a Arboleda na bola parada, um pouquinho mais de qualidade do Arboleda, o São Paulo poderia ter feito o gol. E não sai. Então eu estou gostando do que o Rogério está conseguindo montar para esse São Paulo todo reformado. E jogando fora de casa, a torcida única, é do Palmeiras a torcida. Então, assim, eu acho que o Palmeiras eu espero mais. Porque já tem a base, joga em casa com a sua torcida, por mais que ele tomou a iniciativa, mas não foi aquele Palmeiras que amassou o São Paulo e que criou grandes oportunidades, mesmo sendo início de temporada. Acho que o Palmeiras poderia ser melhor, porque já tem o time formado. Vamos fazer